A jovem Rebecca Rachel, chega aqui. Essa jovem é minha filha, ela estuda hoje em São Paulo, mora em São Paulo, passa o final de semana com a gente, líder de adolescente jovem dessa igreja, está conosco, nos ajudando, e eu quero orar por ela. É ela que vai trazer de Deus uma mensagem. E eu queria que você pensasse muito seriamente, é nesse lugar que nós temos a oportunidade de refletir. Nunca desse púlpito você vai ouvir nenhuma mensagem para que você não possa pensar. Deus deu a você a saúde mental. E é muito importante que você reflita. Você vai ouvir essa palavra. Depois tire suas conclusões, se faz sentido e se tem aplicabilidade na sua vida. Podemos orar? Obrigado, Deus, pela vida da Rebeca. Essa oportunidade maravilhosa de poder entregar a ela o púlpito da igreja com a responsabilidade de ministrar a Tua palavra. Essa moça que foi treinada no Palavra da Vida há 2 anos, essa moça que tem instrução doméstica, essa menina que tem, ó Deus, uma conversão genuína e que agora pode compartilhar do céu, da Tua palavra, e que ela seja agora instrumento, que ela seja agora, Deus, a pessoa que vai nos fazer de forma impactante a meditação na Tua palavra. Use-a para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, Rebeca. Oi, gente, boa noite. Paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. A versão que eu leio é a NVI, então se não for essa versão da sua Bíblia, só olhar aqui atrás para a gente acompanhar junto, a partir do versículo 13. Eu vou ler do 13 até o final, do capítulo 5. E diz o seguinte: por isso digo, 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Um texto grande, um texto completo, um texto profundo. E dentro dessa perspectiva que vamos trabalhar ao longo do mês de nova vida, vida nova, criamos um certo jargão dentro do nosso contexto religioso de sempre repetir essa verdade. Textos como o de Coríntios, que diz que tudo se fez novo, ou como o de Efésios, que lemos no começo do culto sobre vestirmos-nos do novo homem, nos faz repetir constantemente essa verdade. E quando nós repetimos tanto uma coisa, ela começa a se tornar clichê e perder sua profundidade. E hoje, conversando com vocês sobre essa perspectiva de viver uma nova vida, quero levar-nos a refletir além do óbvio,
além do clichê. Porque uma nova vida não é um caráter melhorado ou aprimorado, é um caráter completamente novo. O Evangelho não nos convida a atualizar o aplicativo da nossa mente ou do nosso coração, mas ele nos convida a instaurar um novo programa completamente novo. E é sobre essa verdade de completa mudança que eu quero conversar com vocês à luz dessa escritura em Gálatas. Porque o livro de Gálatas, ele é um dos primeiros registros da sã doutrina da justificação. Ali naquela região estavam surgindo ideias contrárias a essa verdade clara do Evangelho, que somos salvos pela fé. Não é porque você é uma pessoa boazinha que você vai para o céu. Não é porque você tem feito boas ações e boas obras que você alcança misericórdia. Não é essa a verdade. E estavam surgindo pensamentos assim ali na Galácia, entre os povos gálatas. Mas Paulo começa a escrever nessa carta: queridos, a verdade é, o sangue de Jesus os salvou. Foi o sacrifício de Jesus na cruz, foi a morte e a ressurreição do Filho de Deus, foi o perdão dos pecados através do sangue que os salvou. Essa é a verdade. Os primeiros capítulos de Gálatas, Paulo está declarando essa verdade do Evangelho e derrubando por terra qualquer coisa contrária a isso. Mas, no capítulo 5, Paulo começa a falar de uma vida no Espírito. Ou seja, uma vez que eu entendo essa verdade da salvação de Jesus, a partir de agora eu vou testemunhar essa crença. Eu vou frutificar essa verdade do Senhor em mim. Por ser salva, eu começo a caminhar em obediência e em luz e testemunhar essa verdade. E Paulo começa a escrever sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Se eu estou em Cristo, a minha vida é diferente, o meu estilo de vida é diferente. Minha vida é nova. E é sobre essa perspectiva, pós-crença em Jesus, depois de ser renovados por essa verdade da cruz, por esse sangue que nos perdoou, que nós começamos essa nova etapa de viver essa verdade. E dentro dessa perspectiva, eu quero conversar com os irmãos em 3 pontos. O primeiro deles é a liberdade. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só que interessante. Hoje eu comentei na EBD que na época que a Bíblia foi escrita não tinham marca-textos ou canetas coloridas para ficar grifando coisas importantes. Quando a Bíblia começa a repetir certas coisas, ela quer que paramos para dar ênfase nisso. Como citei no começo essa questão da repetição de sermos novos. E aqui parece até que Paulo começa a ser redundante. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ué, se me libertou, é para a liberdade, é porque agora me tornei livre. Mas a Bíblia está querendo ser enfática nessa questão da liberdade. E aí eu faço o questionamento. No primeiro momento, o que você pensa que é liberdade? Num consenso natural, humano, dentro da nossa sociedade, parece que liberdade soa como não ter regras, não ter limites, fazer o que quiser, na hora que quiser, não ter nenhum tipo de cerca, isso é liberdade. Mas deixa eu criar uma ilustração com vocês. Imagina que eu coloco um aquário aqui em cima com um único peixe. E esse peixe, ele decide ser livre. Aí ele pula do aquário. Porque ele quer a liberdade, ele quer sair do aquário. Ele pula do aquário, o que acontece com o peixe? Ele morre. A liberdade dele não está fora da água. Isso é libertinagem. Todas as vezes que não há regras, que não há limites, que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, a gente dá brecha para a libertinagem. E a libertinagem, ela é nociva, ela é tóxica e ela mata a vida. Imagina uma sociedade, um estado, uma nação, sem uma constituição, sem regras, sem leis, sem polícia. Seria um caos instaurado.
Limites e regras, eles são necessários. E quando falamos de liberdade em Cristo Jesus, não estamos falando de não ter regras, muito pelo contrário. Aqui dentro dessa casa nós contemplamos que há regras. E às vezes nós criamos esse consenso de que ser cristão é pode ou não pode. Posso isso, não posso aquilo. Mas a realidade é que as cercas construídas à luz da palavra, elas nos protegem em cuidado e em amor. O que Deus construiu, filho, esses são os meus preceitos, meus valores e os meus princípios sobre namoro, noivado e casamento. Filho, esses são as cercas e os limites sobre a sua relação com o dinheiro. Filho, aqui está as minhas verdades sobre perdão e arrependimento. Essas cercas nos protegem de nós mesmos, porque fora dela a gente morre. A gente pula do aquário e só sabe escolher errado. A real prisão que Paulo está falando aqui é aquela presa aos nossos pecados, à nossa natureza pecaminosa. Então, a minha tendência é ser desonesta, ser infiel, ser grossa, ser preguiçosa. Essa é a tendência do meu coração. Nunca perdoar, ser rancorosa, ser reclamona, nunca tá bom o suficiente. Eu estou presa à minha natureza. Mas graças ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz, o sangue derramado da cruz que me perdoou desses pecados, eu tenho a liberdade de escolher diferente disso e obedecer às cercas que Ele colocou sobre a minha vida. Às vezes parece ser pesado obedecer esses mandamentos, mas na verdade eles devem alegrar a nossa alma e o nosso coração. Senhor, obrigado, porque existem essas regras que eu posso seguir e ser livre de verdade. Muito o que estava acontecendo nesse contexto em Gálatas era as pessoas estarem presas dentro dessa noção de cumprir essas regras como se cumprir elas e obedecer à lei fosse o que de fato ia dar salvação para eles. E isso estava sendo pesado. Mas Paulo está falando, não é assim que a gente olha para isso. Na verdade, não é assim que a gente olha para a lei. Graças ao sacrifício de Jesus que nos libertou, agora podemos ser livres para entender a vontade do Senhor sobre a nossa vida e obedecê-lo. E essa obediência é a liberdade. Em Gálatas 2:16, Paulo diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Jesus, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Essa verdade que Paulo está trazendo a nós, essa liberdade que Paulo está querendo nos ensinar, e é a verdade sobre o Evangelho. Cristo nos salvou para a liberdade, e é dentro dos preceitos do Senhor, dos limites do Senhor, que nós encontramos amor e cuidado. Os mandamentos que Deus instaurou para essa prática de vida cristã é o que começa a nos guiar para esse novo estilo de vida. Então, o primeiro ponto dessa nova vida é justamente essa liberdade, o entendimento pleno dessa liberdade. Eu estava presa aos meus vícios. Provavelmente você conhece alguém que está preso em vícios, seja aqueles gritantes e óbvios como alcoolismo ou drogas ou pornografia, mas outros vícios pequenos como mentiras ou desonestidades ou aquela grosseria constante que a pessoa diz que é a personalidade dela. Estávamos presos nesses vícios, na nossa própria natureza, mas Cristo nos chamou para a liberdade de escolher viver diferente dessa natureza, porque o Evangelho nos dá as ferramentas para isso, e entender que as regras que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida é para nos proteger de nós mesmos. E aqui, dentro do aquário do Evangelho, nós temos oxigênio para respirar, porque fora do aquário o peixe morre, e isso não é liberdade. O segundo ponto desse caminho para a nova vida é a mudança
interna. Quando eu entendo a salvação em Cristo Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz, o sangue que me perdoou, essa verdade de que não é pelo que eu faço, mas é realmente amor do Senhor que me salvou e me permite viver essa vida em liberdade, eu estou sensível à ação operante do Senhor no meu coração e na minha mente. E nós começamos a estar sensíveis para reconhecer que certas coisas não nos convêm mais. Esse tipo de vocabulário, esse tipo de lugar, esse tipo de roupa não convém, não diz respeito a essa nova pessoa nascida no Espírito, nascida em Jesus. Eu começo a perceber que eu questiono as minhas próprias ações e paro para pensar quantas vezes você fez uma oração decente essa semana, uma oração inteira, com começo, meio e fim. Ou então, quantas vezes você disse para o irmão que oraria por ele e durante a semana nem orou. Quantas vezes você leu a Bíblia de verdade ao longo dessa semana, meditando, entendendo as Escrituras. Quantas vezes você falhou na entrega de dízimos e ofertas ao longo do ano na casa do Senhor? Quantas vezes você sacrificou compromissos pessoais para talvez honrar e servir em compromissos que a igreja tem promovido? Quantas vezes você tem parado para cuidar da sua saúde física e mental? Essa sensibilidade de reconhecer aonde nós estamos errando começa a instaurar em nós novos hábitos. Os filhos de Deus possuem um estilo de vida saudável. Esse segundo passo da mudança, que é essa mudança interna, está profundamente ligado a, de fato, o nosso caráter. Então, nossa forma de pensar, os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo começa a ser renovado e tudo que nós enxergamos, tudo que nós tocamos, os lugares que nós pisamos, agora serão novos. A nossa forma de amar, a nossa forma de servir, a nossa forma de perdoar, a nossa forma de se compadecer, sim, é transformada, mas o nosso estilo de vida e a forma que nós vivemos também é transformada, não só em termos de caráter, mas a vivência no dia a dia. Por exemplo, por que a gente só vai cuidar da nossa saúde quando a gente começa a ficar doente? Os filhos de Deus devem se preocupar em ter uma alimentação saudável, ou de praticar exercícios com certa frequência, porque os filhos de Deus comem, bebem e fazem qualquer coisa para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando acreditamos na salvação, Deus começa a operar milagres no nosso coração e na nossa mente, e de fato o nosso caráter começa a ser lapidado à luz das Escrituras, no modelo de Cristo Jesus. Mas também precisamos ter um entendimento de que a nossa rotina e o nosso estilo de vida deve agradar a Deus. Se você abrir o seu smartphone e ir nas configurações, ele vai te dizer o tempo médio que você usa o celular. E essa é a prova de que você tem tempo, sim, para ler a Bíblia e orar. Porque a gente passa muito tempo consumindo as redes sociais e nem se dá conta de que horas passaram. Mas os filhos do Senhor possuem estilos de vida que glorificam a Deus. Os filhos do Senhor possuem estilos de vida que honram a Deus. Os filhos do Senhor possuem ações práticas e um caráter que glorifica a Deus. E esse é o segundo passo dessa mudança instaurada quando cremos que o sacrifício de Jesus na cruz foi real. O entendimento da liberdade de que sim, eu amo obedecer essas ordens e esses mandamentos, porque isso é liberdade, não me permite ficar preso aos meus pecados e o meu coração e minha natureza errada, mas agora eu posso escolher viver esse estilo saudável. Cristo me dá as ferramentas para isso. Eu tenho liberdade em Jesus para viver isso. Eu sei que o Senhor já me salvou e em gratidão eu vou testemunhar esses frutos do Espírito. E o segundo passo da mudança é justamente essa sensibilidade interna
de que eu não vou ser só melhor, eu vou ser uma nova pessoa. Porque quando a gente diz que a gente vai melhorar em algo, a gente dá margem para piorar em algo, ou para retroceder nesse algo. Mas quando eu mudo, não tem mais volta. Cristo está nos chamando para essa mudança. Filho, você será uma nova pessoa, com um novo estilo de vida, com uma nova forma de enxergar a vida, com novos locais para frequentar, novas amizades para cultivar. Uma nova pessoa. Mas essa transformação, ela é da noite para o dia? Nunca. Nós precisamos ter tempo de caminhada com o Senhor. Uma frase que eu ouvi esses dias de um pastor foi: Deus nunca entrega suas promessas para simpatizantes, Deus entrega para os herdeiros. Não adianta querer viver coisas extraordinárias com o Senhor ou conseguir instaurar esse estilo de vida saudável no seu dia a dia, em espírito e em ações, se você for apenas um simpatizante com o Evangelho, que acredita que vai na igreja aos domingos, mas que não vive isso todos os dias, buscando essa palavra, lendo. Qual que é a verdade do Senhor sobre essa situação que eu estou enfrentando? Qual que é a verdade das Escrituras sobre filhos, sobre pais, sobre dinheiro, sobre amor, sobre relacionamento? O que a palavra está falando? O que Deus ensina? Quando nós estamos buscando isso, nós alcançamos essa maturidade espiritual de conseguir aplicar na nossa rotina esse estilo de vida saudável, transformado e completamente novo. Liberdade e mudança interna. O próximo ponto é a mudança externa. Qual foi a última vez que você lavou a louça sem que sua esposa ou sua mãe pedisse? Qual foi a última vez que você arrumou a casa de verdade, faxinou mesmo? Qual foi a última vez que você ajudou um morador de rua? Não com dinheiro necessariamente, mas um casaco no dia frio ou uma comida quando te pediram. Qual foi a última vez que você ligou para os seus parentes para dizer que os ama e que ora por eles? Ou qual foi a última vez que você fez isso pelos líderes dessa casa, dizendo que está orando e apoiando o ministério? Qual foi a última vez que você orou por alguém no seu trabalho? Qual foi a última vez que você deu um bom dia e cumprimentou de verdade o segurança ou o rapaz da limpeza dos locais que você frequenta? Qual foi a última vez que você viu um lixo no chão, pegou e jogou na lixeira? Qual foi a última vez que você fez uma limpa no seu guarda-roupa, tirou todas as roupas velhas ou aquelas roupas que você não está usando mais, arrumou, lavou e doou para pessoas que não têm o que vestir? Qual foi a última vez que você elogiou a roupa e a maquiagem das suas amigas? Quantas vezes você passa o dia inteiro e só sabe reclamar? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Os filhos de Deus transformam todos os ambientes por ser quem eles são. Novas pessoas com caráter transformado. Todos os ambientes que você frequenta, que as pessoas se admirem com a sua gentileza, com a sua bondade, com o seu amor, porque isso revela o Deus que você serve. Mas aí você chega no local mal-humorado, de cara fechada, querendo que as coisas acabem logo para você ir resolver sua vida. A gente fala, oi, tudo bem? Mas a gente nunca está com tempo para a pessoa falar, não, não está. Pronto, vai atrapalhar meu dia. Tem 45 coisas para resolver e a mulher quer desabafar. Os filhos do Senhor transformam ambientes, e essa é uma das maiores facetas daqueles que creem em Cristo Jesus, entendem a liberdade, foram transformados internamente e naturalmente começam a transbordar os frutos do Espírito. Os filhos de Deus brilham em qualquer lugar. Em Gálatas, Paulo escreve o seguinte, a partir do versículo 22 do capítulo 5, que foi o capítulo que a gente leu. Mas o fruto
do Espírito é. Ele nunca disse frutos, no plural. É um fruto. Ou seja, não dá para ter só uma faceta. Eu sou amorosa, mas paciência realmente não vamos ter. Mas é um único fruto. Você precisa desenvolver todos eles. É que nem uma laranja cravo. Eu acho que você chama de mexerica. Que a gente descasca e tem vários gominhos. Mas o fruto é um só. Não vai dar na árvore um único gominho de mexerica, dá o fruto inteiro. Assim é o fruto do Espírito. Ele tem facetas diferentes: amor, paz, longanimidade, amabilidade. Mas o fruto é um só. E nós devemos desenvolver todos eles. E, irmãos, olha só a descrição disso aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é Jesus. Todas essas facetas e todos esses frutos do Espírito foram vividos inteiramente, completamente por Cristo Jesus. E a palavra nos fala para imitá-los. Jesus é o maior modelo de prática e vida cristã que mudou todos os ambientes que ele entrou e que pisou. E nós, como filhos de Deus que transformamos ambientes, precisamos estar buscando o Senhor, buscando a liberdade e buscando cumprir esses mandamentos e essas ordens, a fim de desenvolver todos esses frutos do Espírito e mudar a vida de todos que estão à nossa volta. Eu espero que as pessoas questionem a minha paz e a minha alegria. Como é possível ela vir para a faculdade em dia de seminário, prova e continuar feliz? Como é possível ele estar passando por uma situação como essa e continuar em paz? Só Cristo Jesus. Que as pessoas possam testemunhar, através das nossas ações, do nosso estilo de vida, o Deus que nós servimos. Ano passado, um ano que meus pais não estavam tão perto de mim, foi muito perrengue. Foi umas coisas doidas. E no começo do ano eu tinha orado para Deus por sabedoria, porque eu sabia que eu ia viver um ano difícil, morando sozinha, faculdade, trabalho. E quando a gente ora por coisas, Deus nos dá situações para que a gente aplique isso, né? Fiquei pensando que era melhor nem ter orado por sabedoria, porque umas coisas que eu não sabia ser sábia. Aí, quem que ficava ouvindo meus dramas com altos áudios? O pobre do meu namorado, Caio Augusto. Mandava uns áudios e tá difícil, e eu não sei fazer, e eu não tô aguentando, e tá difícil, e tá difícil. E aí eu acho que ele já estava saturado do meu drama e da minha melancolia e mandou: Rebeca, tira difícil do seu vocabulário, porque difícil foi morrer na cruz. Fiquei o dia sem falar com ele? Sim, porque a exortação leva um tempo para ser assimilada. Aí no outro dia eu fui responder: nossa, eu já estava mais espiritualizada. Deus te usou, amém, Deus te usou para exortar o meu coração. E realmente, eu não sei qual que é o difícil da sua vida, eu não sei qual situação você tem enfrentado, mas nada se compara ao que Jesus já fez por você. E se Ele venceu a cruz e todas as demais coisas que Ele enfrentou aqui, porque Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus passou por tempestade, Jesus passou pelo deserto, Jesus teve um momento de extrema angústia e extrema dor a ponto de suar sangue, e isso é humanamente possível em um estado de desespero exacerbado, e Ele venceu tudo isso. E o que Ele revela a nós? No mundo tereis aflições, mas filho, eu venci. E eu estou aqui para fazer você passar por isso também. Jesus é o nosso maior modelo, o nosso maior amigo, que está ao nosso lado. E os filhos do Senhor não vivem pelos sentimentos, mas pela fé de que esse Senhor está ao nosso lado. Então, todas as coisas que enfrentamos são ao lado desse Senhor que tudo venceu. Honestamente, vocês acham que vocês vão passar um mês inteiro sem que nada estresse?
sem que nenhum problema apareça, que o mês inteiro vai ser incrivelmente perfeito para você não se preocupar com absolutamente nada, qual a probabilidade desse mês acontecer? Uma probabilidade minúscula, eu diria que até impossível, porque o normal do dia a dia é ter problema, é ter desafio, é ter aflição, é magoar alguém, é ser magoado por alguém, é se assustar com a reação de alguém, é assustar alguém com a sua reação, é imprevistos acontecerem. E aí você fica esperando um dia perfeito e uma coisa maravilhosa para se alegrar e adorar a Deus? Se for esperar por isso, talvez você nunca esteja feliz e nunca adore a Deus. Mas os filhos do Senhor não vivem por sentimentos e muito menos por circunstâncias. A gente vive pela liberdade de fazer as nossas escolhas mediante as ferramentas que Deus nos deu na sua palavra. Eu olho para essa situação, isso não me abala. O que eu posso fazer para resolver? Pronto. De fato, é muito mais fácil falar. Mas nós estamos aqui como irmãos em Cristo, na comunidade que o Senhor constituiu, para nos ajudarmos uns aos outros e testemunharmos o que o Senhor já fez na nossa vida. Lá em Lamentações, Jeremias fala sobre trazer à memória o que nos traz esperança. Olhe para a sua vida daqui para trás. O que o Senhor já fez por você? Eu acredito que você não consegue nem contar nas suas mãos. O Senhor cuidou, o Senhor proveu, o Senhor agiu, o Senhor restaurou, o Senhor transformou. Ele vai fazer de novo. Ele vai continuar cuidando, Ele vai continuar provendo. Deus ama os seus filhos e filhos fiéis. Mas também é importante ter o entendimento de que o tempo é de Deus. Ele vai agir no tempo que Ele sonhou para você. Ele vai operar no seu coração durante a crise e você estará mais parecido com Jesus por ter vivido isso. Terminou o ano de 2021, eu sozinha, meus pais muito longes, mas no final do ano, mediante todas as crises e todos os choros, eu agradeci muito ao Senhor, porque eu estava muito mais parecida com Jesus do que no começo do ano. E somente filhos de Deus, que caminham ao lado de Deus, conseguem ter maturidade espiritual de olhar para crises e falar: obrigada, Senhor, porque isso me faz mais parecida contigo. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está operando e... Amém. Vida que segue. Vamos partir para o próximo dia. Basta cada dia ser o mal. As coisas vão ser resolvidas no propósito certo e designamento do Senhor. Se não forem resolvidas, amém também. É porque não era plano de Deus. Farei minha parte e deixarei Deus fazer a parte dele. Se o primeiro ponto é liberdade, o segundo ponto é essa mudança interna, o terceiro ponto é essa mudança externa, que nós paremos para olhar aquilo que o Senhor já tem operado na nossa vida e agido. Eu não sei se vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia. É uma dramaturgia e uma fantasia da Disney que foi escrita por C.S. Lewis e tem muitos paralelos com o Evangelho ao longo dessa história. E tem um personagem que ele faz um monte de besteira e ele começa a guiar toda a história para o caminho ruim, para o caminho errado. Enfim, ele sempre conduz para a desgraça, assim. Todas as escolhas que ele toma são extremamente orgulhosas, ele só pensa nele e todo mundo padece por causa das escolhas dele. E o nome dele é Edmundo. E aí no final do filme, o leão dentro do filme, que representa Jesus, resolve o Paranauê todo, restaura tudo, e no final ele dá uma coroa para esse rapaz e o chama de justo. Pelo amor de Deus, o menino só fez coisa errada e a coroa dele vai ser de justo. Você é ele. Eu sou ele. A gente só faz coisa errada. Mas por causa de Jesus, sangrando na cruz,
Deus nos dá uma coroa, porque Deus nos enxerga através de Jesus. Você é justo, filho, porque Deus te fez justo. Jesus te justificou. E agora você é santo e justo para amanhã escolher diferente do que você escolheu hoje. Para amanhã fazer melhor, fazer novo o que você errou hoje. Sabe quantas pessoas estão no hospital chorando porque queriam poder estar aqui hoje? Estar numa igreja, estar andando, estar fora de casa, estar fora do hospital respirando. E a gente reclamando porque uma hora faz calor e outra faz frio a cada 2 horas nessa cidade. Como nós somos miseráveis e pecadores. Mas esse lugar, essa casa, nos faz questionar de novo o que é o Evangelho e ser confrontado de novo. Nossa, Senhor, eu tenho muito mais para agradecer do que para questionar e reclamar. Me faz olhar para a Tua obra, para o que o Senhor está fazendo. Me dá essa maturidade, me ajuda a ser nova de novo, e de novo, e de novo. E sabe uma verdade sobre o nosso coração? A gente se esquece do Evangelho todos os dias. Porque a realidade é que o que eu estou falando aqui provavelmente não seja novo para você. Talvez você já tenha escutado isso em outros momentos, mas ou talvez você já tenha lido a passagem dos frutos do Espírito anteriormente. Mas a nossa mente se esvazia do Evangelho. Então, quando a gente escuta de novo, poxa, é verdade. Amanhã eu preciso colocar isso em prática. Hoje, assim que eu sair daqui, eu preciso começar a colocar isso em prática. Porque é uma escolha diária. O meu pai, ele costuma falar que eu não vou acordar desejando orar e ler a Bíblia loucamente. Mas amar nunca foi um sentimento. Então, por amar Jesus, eu vou escolher sacrificar momentos na minha rotina e forçar o meu coração a se dobrar para orar e ler a palavra, porque eu amo Jesus. E o amor não é porque eu sinto um fogo que quero orar e ler a palavra, mas é porque eu escolho ser crente. Mudar internamente minha mente, meu coração, minha forma de viver. Você não está preso à sua natureza pecadora, você não está preso à sua tendência de fofoca, à sua tendência de mentira, à sua tendência de ser amargurada e ter dificuldade de perdoar. Você não está preso à sua grosseria e ao seu temperamento. Você não está preso, você não está preso, você não está preso. Deus te convida à liberdade. Para a liberdade Ele nos chamou. Livres somos em Cristo Jesus. E é por isso que podemos escolher diferente. Escolher fazer tudo novo. E o que você já errou, Deus já te perdoou. Não porque você merece, mas porque Ele é muito bom. E só por causa disso já deveríamos nos alegrar todos os dias. Todos os dias. Alegria é crer em Cristo. Independente da crise, independente da situação, alegria é crer em Cristo, tendo a certeza da vida eterna, tendo a certeza de que existe um Senhor que cuida e zela pela vida dos seus filhos e a gente não merece. E só por saber dessa verdade, já deveríamos nos alegrar, adorar, celebrar, estar de bom humor todos os dias. Filhos de Deus, entendem a liberdade, vivem a liberdade, mudam coração, mente, olhos, mãos. E filhos de Deus transbordam e transformam ambientes. Com gentileza, com amor, com paciência, com cuidado, com uma oração, com um conselho. Gente, quantas pessoas estão carentes por bons conselhos? Se você fizer essa pergunta de oi, tudo bem, e a pessoa falar que não está bem, experimente escutar. O Espírito Santo de Deus pode te usar para ministrar verdades nesse coração, que essa pessoa jamais ouviu nada parecido.
É muito difícil ser sábio fora das escrituras do Senhor. Que tipo de conselho as pessoas dão? Hoje o Thales chegou de manhã com uma camisa, faça o que te faz feliz. E aí o feliz estava cortado e tinha escrito santo. Faça o que te faz santo. Porque a felicidade a gente tem em Cristo. E o que Cristo designou para nós? Essa é a real alegria, a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Eu não sei em qual área hoje você precisa ser novo. Às vezes a gente pensa só nas grandes e óbvias coisas. Matar, roubar e destruir, né? Vícios. Mas, de verdade, olhe para a sua vida hoje. O que precisa ser novo? Às vezes, essa dificuldade de perdoar, esse rancor guardado, às vezes essa dificuldade de não murmurar, um dia sem murmurar e sem reclamar. No dia que você acordar fazendo esse propósito, só vai acontecer coisa difícil no dia, que é para provar mesmo a sua disposição de continuar dando graças a Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Ou então, a sua falta de cuidado com a sua saúde, a sua alimentação, às vezes a forma que você trata as pessoas no seu trabalho. Enfim, olhe para a sua vida hoje e veja onde você precisa ser novo, uma nova pessoa. Às vezes a sua forma controladora de lidar com tudo, pragmática. Então às vezes uma coisa sai fora do controle e pronto, acabou-se o dia. O Senhor está te chamando para viver um renovo. E não precisa esperar 2025 chegar para ser uma nova pessoa dentro que transborda, criando novos ambientes. E para terminar, eu queria que você fizesse o exercício de imaginar como seria a sua casa se Jesus morasse lá. Tipo, fisicamente falando, imagina que a gente está lá 2024 anos atrás, Jesus está entre nós. Como que deveria ser o ambiente onde Cristo transita? Ou então, imagina um ambiente corporativo onde existe um ser humano perfeito. Ou imagina como seria dentro da igreja se Jesus estivesse entre nós, amando, ouvindo, servindo, cuidando. Ele nos chamou para sermos embaixadores dele aqui. Então esse ambiente transformado, que emana amor e paz, que é esse ambiente que a gente imagina como se Jesus estivesse, deveria ser real mediante filhos de Jesus fiéis, imitadores de Jesus reais. Mas a gente está muito longe disso. Então que de agora em diante a gente busque fazer os nossos ambientes brilharem o ser humano perfeito que é o nosso Deus. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé e eu vou orar encerrando esse momento. E convido você a olhar essa faceta na sua vida e no seu coração que precisa de um renovo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, nós te adoramos, nós te bendizemos, tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Senhor, tu és perfeito, tu és bondoso, tu és misericordioso, e nessa noite nós podemos vislumbrar o teu amor sobre as nossas vidas, que nos dá liberdade, Pai, que nos dá a certeza da salvação e que nos ensina a frutificar a tua verdade, frutificar os frutos do Espírito, Senhor, a andar pelo Espírito, a sermos novas pessoas que mudam internamente a cosmovisão, a forma de enxergar o mundo, mas que também mudam ambientes, Pai, que transformam ambientes, lugares.
Senhor, eu ministro nessa casa, nos teus filhos, na tua igreja, esse renovo, essa sensibilidade de reconhecer falhas, de reconhecer pecados, mas contemplar que em ti nós temos as ferramentas para viver diferente, para viver melhor, para viver novo, Pai. Novo de dentro para fora, que as casas, que os lares, que os ministérios aqui possam transbordar desses novos cristãos, transformados por completo, Senhor. Muito obrigada mais uma vez por nos ensinar isso, por ser tão claro na tua palavra, de nos mostrar essas verdades. Em teu nome, amém.